hoje eu vou falar sobre como criar uma estratégia matadora para aumentar o seu faturamento. Como é que você vai criar uma estratégia matadora para aumentar o seu faturamento? Eu vou te contar até o final dessa aula o passo a passo de como você faz isso no seu negócio. Então, fique até o final, assista até o final, que eu vou te contar como é que você faz isso. Quando eu criei esse tema dessa aula, e eu fiquei imaginando como é que você, que é empreendedor, que é dono de um pequeno negócio, tem poucos funcionários, às vezes você tem um negócio só com um sócio, às vezes você é sozinho, se terceiriza todo o resto. Fiquei pensando, o que você pensa em relação a isso? Você provavelmente está passando alguma dessas situações que eu vou te falar agora. Você não está conseguindo pagar as contas da sua empresa, você está fechando no vermelho. Essa é uma situação que você se identifica, por isso que você quer aumentar o seu faturamento, por isso que você precisa de uma estratégia matadora. Essa é uma situação. Você está conseguindo pagar suas contas, as contas da empresa, mas não está sobrando. Ou seja, você está no 0 a 0. É isso que acontece com você? Então, quando você acha que vai sobrar um pouquinho, acontece alguma coisa, aí você começa a perceber e fala assim, não, então eu preciso ganhar mais dinheiro. Pode ser uma solução. Terceira situação que você pode estar passando por ter se interessado por criar uma estratégia matadora para aumentar o seu faturamento é que você está fechando positivo, está tendo lucro, só que você vê que o seu negócio pode muito mais do que ele produz hoje, do que ele fatura hoje. Você olha para o seu negócio e fala, não, tá tudo certo, tá sobrando dinheiro, mas eu posso mais que isso, meu negócio pode mais que isso, o mercado precisa muito mais de mim. Como é que eu vendo mais? Como é que eu alcanço mais pessoas? Essa é a sua situação. Se for essa a sua situação, fica até o final dessa aula que eu vou te dizer como que você vai criar uma estratégia matadora para aumentar o faturamento do seu negócio. E um problema que também pode estar acontecendo com você é que as coisas podem estar funcionando no seu negócio, mas talvez você esteja identificando na sua empresa alguns problemas no processo de vendas. Você percebe que as pessoas chegam até a sua empresa, elas chegam até você, só que você tem problema para converter elas em cliente. Então você fala, não, tem algum problema aqui. Como é que as pessoas se interessam pelo meu negócio? Os meus clientes são satisfeitos com os meus produtos, meus serviços, mas eu não fecho a venda. Então você tem um problema no processo e você se interessou por esse tema porque você enxerga que ele vai te ajudar a virar essa chave. Porque às vezes é isso. Às vezes no nosso negócio, você precisa de uma pequena informação, de uma pequena ação, de algo que só vai chegar e falar assim, ó, virar a chavinha do seu negócio. Às vezes não é uma grande, nossa, precisa de uma grande virada. Não, às vezes é uma coisa que você não está enxergando. Quem você olha para o seu concorrente, vê que ele está numa situação melhor que você, tá? As coisas estão rolando melhor lá, e você fala, o que será que ele faz? E às vezes é uma coisa muito pequena que faz essa diferença. Então, fique até o final dessa aula, que eu vou te contar como é que você pode encontrar esse ponto, que a gente, às vezes é um ponto cego, costumo dizer que é um ponto cego, que é algo que você não consegue enxergar no seu negócio. Mas para isso você precisa ter conhecimento, você precisa estudar. E é por isso que você está aqui hoje, assistindo essa aula, porque você vai analisar junto comigo o seu negócio, para identificar aonde está essa falha e criar uma estratégia que vai mudar o seu faturamento. E eu vou te dizer, eu tenho clientes em que eu já dobrei o faturamento em menos de 6 meses, em menos de 180 dias. Por quê? Porque são clientes que têm anos de empresa e mesmo assim alguma coisa não funcionava. Alguma coisa não fazia as coisas, a engrenagem funcionar, como eu costumo dizer, a engrenagem funcionava nessa máquina que é a sua empresa. E quando a gente faz os pequenos acertos, a coisa deslancha. Sabe apertar o parafusinho? Então, às vezes, é só isso que falta no seu negócio. Bom, você fala, tá, Thaís, mas se eu já faturo bem, por que eu preciso faturar mais? Ou se eu já estou pagando as minhas contas, por que eu vou faturar mais? Aquela preguiça do empreendedor, né? Por que você precisa aumentar o faturamento? Vou falar, uma empresa saudável,
ela precisa ter nos seus indicadores sempre um aumento crescente do faturamento. Na verdade, os seus indicadores precisam sempre estar num aumento crescente. Isso não quer dizer que você precisa estar dobrando todo mês, mas sim, os seus indicadores precisam estar sempre crescente, ascendente. Por quê? Porque a gente investe no negócio. O negócio é algo que você investe tempo e dinheiro e ele precisa te trazer o resultado, um resultado para você, um resultado para o seu cliente, um resultado para a empresa. É isso que, para isso que funciona a empresa. Ela é uma máquina que transforma um produto, um serviço, que transforma a pessoa que adquiriu isso e a contrapartida, que é o dinheiro, faz essa engrenagem toda funcionar melhor. Então, você precisa estar em crescente faturamento. Por quê? Porque a tua concorrência, ela também está em crescente. Ela também está crescendo. Outras empresas são abertas todos os dias perto de você ou dentro do seu mercado. Quantas e quantas vezes eu vi no mercado de academias os donos ficarem enlouquecidos porque abre uma academia nova, seja uma low cost ou uma tradicional, em frente ou do lado. Fala, nossa, o que eu faço agora? Por isso que você tem que estar sempre fazendo o negócio girar. Quando você, vamos dizer assim, tira o pé, você fala assim, vou relaxar, porque agora tá tudo funcionando bem, pode vir e acontecer isso. A sua concorrência não para, então você também não pode parar. Então, por isso que o seu faturamento precisa estar sempre aumentando e você está sempre inserido em possibilidades de melhorar isso na sua empresa, ou seja, através de assistindo aulas, fazendo cursos, lendo livros, enfim, está sempre procurando absorver o que tem de mais novo, né, de inovador para você aplicar no seu negócio. E como é que você faz isso? Como é que você aumenta o seu faturamento? Como é que você faz isso, né? Thaís, então, eu queria ter uma estratégia assim que eu aplicasse e pá, desse resultado. Eu vou falar que tem e fica até o final da aula que eu vou te falar. Mas, principalmente, a sua empresa, ela é única. Então, você precisa testar estratégias. Eu vou te dizer hoje o que você pode fazer, mas pode ser que funcione, pode ser que não funcione. Mas que eu posso te dizer que na maior parte das vezes funciona assim. Só que você precisa aplicar, testar, aprimorar. Depois testar de novo. Então, é assim que funciona a estratégia matadora que você procurou e que te chamou a atenção aqui, né? Então, quando a gente fala de estratégia matadora, quando a gente fala de uma estratégia matadora, o que você deve ter passado pela sua cabeça? Que estratégia matadora é aquela que ela vai direto ao ponto, que é aquela que o resultado é garantido, para aquela que não falha. Então, você quer uma estratégia dessa, que você aplicou, deu resultado, não é? Não é isso que você pensou? Mas aí é que tá. Eu posso te passar como você construir essa estratégia matadora. Porque aqui a gente ensina a pescar, né? Não vou te dar o peixe, eu vou te ensinar a pescar. Você como dono de negócio, você como empresário, eu vou te ensinar como criar a estratégia matadora dentro da sua empresa. Você como dono vai criar essa estratégia. Porque a estratégia, ela muda de empresa para empresa, porque as pessoas são diferentes, os clientes são diferentes, a sua dinâmica é diferente. Então, você vai adaptar o que eu vou falar para você. A estratégia matadora é única para você. Então, você vai aplicar, testar, reaplicar de novo, fazer alteração. Aquilo que acertou, você repete. Aquilo que errou, descarta, faz de novo. Então, isso que é uma estratégia matadora. Por isso que a gente está aqui alinhando as expectativas em relação ao que é uma estratégia matadora. Então, basicamente, como é que funciona essa estratégia em relação a vendas? Por que ela vai te ajudar muito? Porque ela é um guia de ações. Uma estratégia, ela é um guia de ações. Se hoje sua empresa não tem um planejamento estratégico, ou seja, você não sabe nem onde a sua empresa, para onde a sua empresa está indo, você não sabe qual é a visão, a sua visão de negócio, para onde você está indo, qual que é a sua missão dentro do seu segmento. Se você não tem meta, se você não tem plano de ação, você está à deriva.
Você está indo para o mercado sem lista de compra, você está indo viajar sem mapa. É isso que é uma empresa sem planejamento estratégico. E dentro disso que eu estou dizendo, planejamento estratégico, a gente utiliza tanto para cada área da empresa, quanto de forma sistêmica. Então, estratégia é o mapa que você vai seguir para chegar a determinado resultado. Isso que é uma estratégia. Então, por que quando a gente fala assim, mas isso é estratégico, isso não é estratégico, qual que é a sua estratégia? Por quê? Porque cada mapa, para você chegar num determinado caminho, determinado objetivo, existem vários caminhos. Então, estratégia é aquele caminho que você escolheu. Então, se você vai para determinado local, como é que você vai? Você vai de ônibus, você vai de bicicleta, você vai de carro, né? Onde você vai parar? Você vai parar para comer, não vai parar para comer numa viagem, né? Que eu estou falando assim, qual que é a sua estratégia? É uma dessas opções que você tem de seguir. Então, é importante você saber qual é o conceito de estratégia para você montar isso dentro da sua empresa. E quando a gente fala de estratégia de vendas, a gente está falando especificamente do departamento de vendas. Ou seja, quais são os caminhos, quais são as pessoas, quais são as ações, quais são os indicadores. Tudo isso envolve uma estratégia. Esse mapa que você vai criar no seu negócio para aumentar o seu faturamento. O que acontece quando você não tem estratégia de vendas? Lembra que eu falei no comecinho, que a gente estava falando, que sua situação pode ser ou que você não vende, ou que você não vende, está no vermelho, ou você vende, mas está no 0 a 0, que não é legal, ou você vende, está no azul, mas acredita que pode mais, ou você tem um problema no processo. Então, tudo isso é falta de estratégia. Tudo isso é alinhamento de estratégia, porque às vezes você até tem, mas a estratégia não está funcionando, você precisa de outros caminhos, né? Se chegar a fazer uma viagem, chegar naquele objetivo, você percebe que de bicicleta é muito mais lento, é muito mais cansativo, você pode pegar chuva, você sabe, é uma estratégia, só que ela tem o bônus e o ônus dessa estratégia. Né? E de carro, nessa viagem, tem o bônus e o ônus de escolher essa estratégia. Então, talvez você esteja escolhendo uma estratégia para o seu negócio que está dando este resultado. E eu estou aqui hoje para te dizer como é que você cria uma estratégia para resolver esse problema. E quando você não tem, você faz venda, mas sem a estratégia, o que pode acontecer no seu negócio? Você ter lentidão nos resultados da empresa. Esse é um problema. Então, você que está não tendo resultado satisfatório, ou você está só no 0 a 0, você vende e só está no 0 a 0, o problema pode estar na estratégia, porque você tem essa lentidão no resultado. Não quer dizer que ele não vai vir. Ele pode vir, mas ele é lento. Outro problema que pode estar acontecendo com você, inclusive se você está no 0 a 0 ou você está tendo prejuízo, é que quando você não tem uma estratégia, o custo é mais alto. Aquela coisa do ir no mercado sem a lista de compras, a gente acaba gastando mais. Essa realidade você pode trazer para dentro da sua empresa. Sem um mapa, sem uma direção, sem indicadores, você gasta mais, você tem um custo mais alto. Isso é um problema. Então, se você está vendendo e está no 0 a 0, está vendendo e está no prejuízo, pode ser que os seus custos estejam mais altos, porque você perde tempo, perde dinheiro numa estratégia ruim ou sem nenhuma estratégia. E quando você não tem estratégia na sua empresa, provavelmente, bem provável, que a experiência do seu cliente é ruim. É bem provável. Isso tô falando aqui para você analisar aí dentro do seu negócio. É bem provável que se você não tem uma estratégia, você não tem um plano, a experiência do seu cliente é ruim. E o que acontece quando a experiência do seu cliente é ruim? Ele não te indica, ele não compra de novo de você. Então, vale a pena não ter estratégia? Mas, Thaís, eu quero uma estratégia matadora. Calma, que até o final dessa aula eu vou te dar um passo a passo de como você cria isso dentro da sua empresa. O que é importante você saber sobre estratégia de negócios? O que é importante você saber? Gente, aqui. O
que é importante você saber sobre estratégia para aumentar o seu faturamento? Muito importante. Você está aqui escutando essa aula porque eu falei sobre criar uma estratégia matadora para aumentar o seu faturamento. Eu não falei que seria apenas uma estratégia de vendas. O faturamento da sua empresa, ele envolve várias áreas do seu negócio. Eu não falei agora há pouco sobre experiência do cliente, não falei agora há pouco sobre custos. Então, o seu faturamento envolve outras áreas do seu negócio, não apenas o seu processo de vendas, não apenas os seus vendedores que você precisa ficar, ou provavelmente você faz, você fica ali no chicote para ele fazer, cumprir as metas, enfim, se é que você tem metas, porque se você não tem estratégia, você não tem metas, você põe ali, vamos vender, vamos ver o que dá. Deu para pagar as contas? Beleza. Até quando você vai deixar o seu negócio desse jeito? A deriva? O vento te levando, o vento levou para lá, você vai, o vento levou para cá, você vai, até a hora que a sua empresa não aguentar, o barquinho quebrar. Você precisa de planejamento, você precisa sim de estratégia, você precisa desse mapa para o seu negócio. Sem contar, vou falar uma coisa agora pessoal. Nós, empreendedores, nós temos muita coisa para fazer no nosso dia a dia. A gente acumula funções, a gente pode ter gente ajudando a gente, ter equipe, mas a gente acumula muita coisa. E uma coisa que acontece muito é que a gente fica sobrecarregado e a gente cria uma ansiedade para que as coisas aconteçam. Então, a gente quer muita coisa. O empreendedor mesmo, o empreendedor raiz, a gente tem muita ideia. Eu tenho aqui na minha parede os post-its com os projetos que eu quero fazer. Só que eu ainda estou dentro de outros projetos. Eu não tenho o cérebro, porque não é só braço para fazer. Porque ele vai sair da minha cabeça. Aí eu tenho que me dedicar primeiro o outro. E a gente fica com a cabeça em várias coisas. E quando eu percebo que, assim, eu preciso me organizar, eu preciso planejar, eu preciso ter as coisas com data, com prazo, com meta, para que aquela ansiedade, aquela sensação de, nossa, eu queria fazer tanta coisa, ela não faça mal. Isso pode estar acontecendo com você. Eu sei que acontece porque eu tenho clientes que acontece isso. Porque a gente quer fazer muita coisa e acaba se sentindo mal porque não consegue concluir tudo aquilo que gostaria. E se você se sente assim, criar uma estratégia, criar um plano, vai te ajudar. Agora vamos falar sobre vendas. Vou entrar em vendas porque, como eu falei anteriormente, aumentar o faturamento envolve várias áreas. Mas vendas que é o grande motor. Dentro da sua empresa, vendas é aquele lá que vai, vamos dizer, ditar o ritmo das coisas, é onde traz o dinheiro. E como é que você costuma fazer vendas na sua empresa? Vamos ver se a mãe Thaís consegue adivinhar como é que você vende na sua empresa. Você que é pequeno, você que é sozinho, você que tem poucos funcionários, você provavelmente utiliza a estratégia que é matadora, é super matadora porque ela tá matando você, que é a estratégia bunda na cadeira. Você provavelmente hoje vende com a estratégia bunda na cadeira. É a estratégia onde você aguarda os clientes chegarem até você, aguarda indicações de clientes para você. Isso é muito comum, mais comum do que você pode imaginar. Por isso, não se sinta mal se você faz isso, tá? Ou melhor, se sinta mal porque você precisa se mexer, mas você não é o único. Às vezes tem cliente meu que fala assim, Thaís, eu tenho até vergonha de falar, né? Que é porque é uma realidade. Você abriu um negócio e você quer ver as coisas acontecerem. Você não quer ficar ligando para cliente, tomando não. Eu, quando olho lá o meu pipeline, né, o meu funil, e eu vejo lá, poxa, hoje eu tenho que falar com 20 pessoas para fechar a venda. Às vezes a gente fala assim, nossa, não é? Por quê? Porque tem outras coisas que estão rolando. Aí você acha, olha que louco isso. Você acha que entrar em contato com o teu prospect, que fala, oi, fulano, tudo bem? Então, eu te mandei uma proposta, o que você achou? Isso aqui é perda de tempo. Da onde se tira isso? Imagina. Se é justamente isso que vai fazer o seu negócio crescer, são as vendas, fazer o dinheiro entrar. Você precisa do cliente e o cliente precisa
de você, que aqui está já a primeira dica que eu dou, que se você se você utiliza essa estratégia bunda na cadeira para atrair cliente, para fechar a venda, você provavelmente acha que oferecer o seu produto, seu serviço para o cliente, você está fazendo um favor, né? Que você está incomodando. Mas não é. Ele precisa disso. Ou você não acredita no teu taco? Você não acredita no que você vende? No seu produto, no seu serviço? Se você não acredita, então, para tudo já. Para de perder tempo que você está fazendo a coisa errada. Ou você precisa acertar isso para algo que você se sinta mais confortável de vender, ou para com tudo. Né? Volta lá para a CLT. Se você abrir uma empresa e você não acredita no que você oferece a ponto de ter medo, de vergonha de oferecer para as pessoas, então não serve. Então, provavelmente hoje, essa estratégia matadora que você tem é a estratégia do bunda na cadeira. E eu sei porque a maior parte dos clientes que eu já vi com problemas em vendas era assim que fazia as vendas. Aí você vai falar assim, Thaís, mas você falou sobre um monte de coisa aqui, de experiência do cliente, você falou sobre custos, provavelmente deve entrar em investimentos em mídia, tem uma série de coisas, né? E se eu não tiver como me dedicar a uma estratégia, vamos dizer assim, você no mínimo, você precisa ter os seus processos funcionando. Até porque para você criar uma estratégia, e é isso que a gente vai estar falando aqui hoje, criar uma estratégia matadora, você precisa ter os seus processos funcionando. Então, para você criar uma estratégia de viagem, para viajar, eu vou de carro, eu vou de bicicleta, eu vou parar, eu não vou parar, eu vou de noite, eu vou de dia, o que eu vou levar? Para você criar essa estratégia que vai te levar do ponto A para o ponto B, você precisa ter ferramentas para isso. Então, você vai viajar, no mínimo, você precisa ou do carro ou do ônibus, né? Quais são os recursos que você precisa do dinheiro? Quais são os recursos que você precisa ter para aplicar essa estratégia? Então, antes de aplicar essa estratégia, você, Thaís, eu ainda não tenho estratégia, eu preciso parar para pensar, estou assistindo a sua aula, vou seguir os seus passos, e eu tenho aqui 4 passos principais para você já aplicar no seu negócio, é você ter, no mínimo, os seus processos funcionando na sua empresa. O que é processo? É ter por escrito mesmo. O que funciona? Como é que o cliente chega, como é que o cliente é atendido, como é que entrega, como é que é formado o preço, como é que fatura, se manda boleto, como é que é recebido esse cliente na sua empresa, todos esses processos. No meu método, eu falo sobre 6 pilares. 6 pilares de um negócio, que é a estratégia, que é o planejamento estratégico, que analisa todo o geral, o sistêmico do seu negócio. Para onde você está indo, o que é que você faz, para quem você faz. O segundo pilar, marketing, como o cliente chega e o seu mix de produto. Terceiro pilar, vendas, funil de vendas, como o cliente, essa jornada de compra do cliente. O quarto pilar, o financeiro, que envolve precificação, controle, indicadores. Quinto pilar, experiência do cliente, que é algo muito em alta hoje em dia, a importância da experiência do cliente, porque é ele que vai te trazer mais clientes e é ele que vai comprar mais de você. Isso diminui os custos que você tem para adquirir cliente. E, por último, pessoas. A sua liderança, quem está com você, como é que você mantém essas pessoas com você. Então, o seu negócio, a base dele é sustentada por 6 pilares. Cada pilar tem a sua função. Cada pilar desse é uma engrenagem. Algumas têm um poder muito maior no faturamento, como vendas, né? Um motor maior. E outras, ela é um suporte das demais, como pessoas. Então, é importante você ter processo para todas essas áreas. No meu método, eu falo como você organiza o processo para cada uma dessas engrenagens, para cada um desses pilares, que é o método ALO. Bom, vou passar agora para você esse mapa, para começar, tá? Porque é um negócio, a estratégia, ela depende muito do negócio. Dependendo do seu negócio, eu acrescentaria mais coisas aqui, excluiria outras. Então, eu fiz um passo a passo para você começar, que eu vou te dizer, é sim matador, para você criar a sua estratégia.
de vendas, que agora eu estou falando de vendas, e ter mais resultados, aumentar o seu faturamento. Então, você vai aplicar esses passos e você depois vai me contar, seja pelo YouTube, pelo Instagram, se você está na minha lista de WhatsApp. Se você não está na minha lista de WhatsApp, você pode me mandar mensagem que eu te incluo na minha lista, e eu vou te dizer uma estratégia matadora agora que você vai aplicar e depois você vai me contar os resultados que você teve. Então, são 4 passos, são passos simples, mas são trabalhosos, porque eu não faço milagre aqui. Eu vou te dizer o que você tem que fazer e você vai sentar aí, colocar um tempinho aí do seu dia para focar nisso. Combinado? Então, vamos lá. Primeira coisa que você vai ter, antes que você ache que o que eu vou dizer tudo aqui é óbvio, você olha para dentro do seu negócio e vê se você já está fazendo isso, tá? Porque o que eu estou falando, eu tenho clientes que nunca fizeram, ou já fizeram, mas não faziam direito, e eu sei que aplicando isso funciona. Então, a primeira coisa que você vai ter é uma meta diária de prospecção de clientes. Sim, você todos os dias precisa ter uma quantidade de pessoas para entrar em contato para vender. Meta diária. Segundo passo, ter um funil de vendas. Você precisa estruturar, escrever mesmo as etapas que o seu cliente percorre até fechar a venda. Aí depende muito de que tipo de negócio é o seu. Né? Se você manda proposta, depois você manda o faturamento, nota fiscal, a que momento que é entregue, enfim, depende de como funciona o seu negócio. Você precisa criar um funil de vendas para que você fique muito claro qual é o tempo que demora para um cliente que entrou naquela prospecção fechar uma venda. Ele demora muito para tomar essa decisão. Quais são os momentos em que você tem que ficar ligando novamente para esse cliente? Então, o funil de venda serve para organizar isso. Terceiro passo, você precisa ter um mix de produtos. Se em algum momento você fala, nossa, o negócio não está andando, é porque é bem provável que você está vendendo aquele produto, serviço, da mesma forma por tempo demais. Você não tem outros produtos que complementam para você vender mais para o seu cliente. Às vezes o seu produto está obsoleto, você precisa dar uma repaginada, inovar. Então, dá uma olhada aí no seu mix de produtos, porque isso também pode estar afetando o seu faturamento, o sucesso das suas vendas, inclusive daquele problema que eu falei no início da conversão de vendas. E uma coisa muito importante também, agora mais técnica em relação à conversão de vendas, que é apresentar para os seus prospects resultados dos seus clientes. Então, você pega aquilo que já deu certo com clientes seus e você, na hora da venda, você apresenta isso. Então, com esses 4 passos, isso aqui já é como você vai construir a sua estratégia. Então, diante desses 4 passos que eu passei aqui, você vai olhar para o seu negócio e vai falar, tá, em relação a isso eu vou fazer isso, em relação a isso eu vou fazer isso. Isso é a construção de uma estratégia. Então, eu vou repetir para você, para a gente encerrar essa aula de hoje. Eu quero ver você aplicando isso e depois me contando o que é que aconteceu. Vamos lá. Primeiro, meta diária de prospecção de clientes. Segundo, criar um funil de vendas com todas as etapas da jornada de compra do seu cliente. Terceiro, vamos repaginar essa mix de produtos, a sua esteira, que se chama também mix de produtos, esteira de produtos, para que você tenha mais produtos para oferecer, inclusive para os mesmos clientes. E quarto, apresente os resultados dos seus clientes no momento da prospecção, da negociação de vendas. E aí, o que é que você achou dessa aula? Eu espero que eu tenha te ajudado de alguma forma a criar a sua estratégia matadora para aumentar o seu faturamento. E eu tenho certeza que se você aplicar isso com dedicação no seu negócio, você já vai ver uma melhora nos seus resultados. Tanto para você que está vendendo, mas está no prejuízo, para você que está no 0 a 0, para você que está vendendo e sabe que pode mais, porque você pode, ou para você que está com um problema aí no seu processo de vendas, isso aqui já vai te ajudar. Fechado, então? Então, amanhã eu estarei aqui. Deixa eu ver qual que é o tema de amanhã. Amanhã eu vou falar sobre pessoas. Amanhã, às 8h08 da manhã, no Instagram e no YouTube, mais uma aula, mais um papo, mais um episódio do Papo de Empreendedor. Um ótimo dia para vocês,
Um ótimo dia, bom trabalho, boas vendas e até amanhã. Tchau, tchau.